Olá, eu sou Raquel das Flores e no vídeo de hoje eu vou te falar as previsões para o mês de março de 2024. É um mês fortíssimo, um mês bastante aquecido, repleto de novidades e a gente vai ter alguns eventos que eu vou falar sobre eles mais para frente, como o eclipse, mas a gente começa no dia 3 de março, do dia 3 de março até o dia 10 de março, com uma lua minguante em Sagitário. Essa lua minguante em Sagitário, ela faz com que tudo mingue, ela faz com que tudo se encerre, com que tudo chegue ao fim. E Sagitário, ele é regido, né? Ele tem como regente Júpiter, que é o grande abençoador, o grande prosperador, digamos dessa maneira. E quando a gente vê uma lua minguante em Sagitário, a gente vê um momento de contenção, um momento de restrição na nossa prosperidade, né? Lembra que é regido por Júpiter, que é o que torna tudo grande, grandioso. Então é como se diminuísse o nosso poder, nossas chances de brilhar, digamos, dessa maneira. Então até o dia 10 de março, do dia 3, que é quando essa lua minguante chega, até o dia 10 de março, a gente vai ver um movimento de desaceleração. É um momento onde não é muito indicado que você comece um novo trabalho, que você espere fazer negócios muito lucrativos e muito ambiciosos. É um momento onde a gente fica mais recolhido, a gente fica mais introspectivo. É um momento onde a gente vê as coisas murcharem, no sentido de olhar para dentro. Não é um momento de você olhar para fora, principalmente para alcançar horizontes muito para frente, horizontes muito adiante. É um momento mais de se manter ali recolhido e acolhido pelos seus, tá? Depois, no dia 10 de março, a gente tem uma lua nova em peixes. Aí sim, a gente começa a ver um momento de imaginação, um momento de realização dos sonhos, realização dos desejos. É aquele momento de co-criar com o universo aquilo que a gente deseja alcançar, aquilo que a gente quer ver acontecer na nossa vida. Preste muita atenção nesse momento, porque pode ser um dia, pode ser um momento ali onde você vai receber dos céus, vai receber da espiritualidade uma mensagem. Eu gosto muito de indicar para os meus clientes, para os meus pacientes, que eles coloquem um copo com água, como esse, ao lado da cama antes de dormir e pensem no que eles querem realizar. Dê um golinho na água e vá dormir. Essa é uma técnica que eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro. O nosso cérebro, ele vai ficar a madrugada inteira trabalhando no sentido de chegar à conclusão daquilo que a gente precisa. Então, o nosso cérebro ele vai ficar ali a madrugada adentro, trabalhando e pensando em como resolver aquilo ali para você. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma meta, mas não sabe muito bem como que você vai fazer para alcançar, para realizar aquilo ali, usa essa técnica, esse macete, ou, como alguns dizem, essa macumbinha do bem, para poder realizar os seus objetivos. É um momento onde a gente está com a nossa espiritualidade, nossos canais mediúnicos muito abertos, tá? Inclusive, algum ideal, algum sonho, alguma direção, né? Alguma direção para os seus sonhos costuma surgir num momento como esse, tá bom? No dia 10 de março, a gente também vai ter Mercúrio em Áries, né? Então aqui, Mercúrio, ele fala da fala, ele fala da comunicação, ele fala da nossa habilidade de conversar, de trocar mensagens. E Áries é um pouco impulsivo, é um pouco briguento, tem essas características na sombra, né? Então, se por um lado, a gente está muito motivado a verbalizar as coisas que estão dentro da gente. Por outro, a gente também está falando muito sem pensar. E com uma grande tendência a brigas e rupturas, a atos abruptos, que depois a gente vai parar para pensar e acaba se arrependendo. Sabe quando você fala demais, você sai vomitando, principalmente no calor de uma discussão, e depois você até se arrepende daquilo que você falou, porque não precisava ser daquele jeito, não precisava ser exatamente daquela maneira que você pegou e você falou. Então esse é o momento onde é preciso um cuidado nesse sentido. No dia 11 de março, a gente vai ter Vênus em Peixes. E é um momento, quando Vênus ingressa
em peixes, a gente fica mais romântico, a gente fica idealizando mais as situações, idealizando mais a pessoa amada. Inclusive, pode ser aquele momento onde você encontra o seu par romântico. Porém, é importante que eu te diga, né, que eu te alerte para você tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, tomar cuidado com a fuga dos problemas, fuga da realidade, e também com uma tendência a se frustrar, porque quando a gente idealiza muito a pessoa, ela não é daquele jeito que a gente idealizou, ela não é daquele jeito que a gente pensou que ela pudesse ser, muitas vezes, né? Então, é aquilo que falam, né? Cuidado com o que eu falei no Mercúrio retrógrado. Aqui é o caso de cuidado por quem eu me apaixonei, pelo que eu idealizei, né? Quando Vênus estava em Peixes. Então, toma esse cuidado, espere esse período passar para você tomar decisões mais aprofundadas, como por exemplo um casamento, como por exemplo um pedido de namoro, tá? Espera passar esse momento aí de idealização desse sopro de Vênus no signo de Peixes. No dia 17 de março, a gente vai ter uma lua crescente em Gêmeos. E aqui é um momento muito especial, porque a lua crescente, ela faz com que tudo cresça, ela faz com que tudo amadureça, com que tudo torne um movimento de expansão. E no signo de Gêmeos a gente está falando da comunicação. Aqui sim, tudo vai andar mais rápido, a comunicação ela vai ser muito assertiva, vai ser muito rápida. Então, se você quer dar aquele empurrãozinho naquele negócio, se você quer empreender, se você quer terminar um curso ou fazer um curso e ter esse conhecimento e ter esse ensinamento para você colocar na sua vida, esse é o momento, tá? É um período ali onde tudo ganha é como se você estivesse apertando 2x dos vídeos, né? É como se tudo ficasse muito acelerado, ficasse muito rápido de repente. Você vai se comunicar e você vê que a tua mensagem ela é bem recebida pela outra pessoa, você vê que você consegue se expressar com muita clareza, com muita determinação, com muita garra pelo que você deseja. As suas vontades, elas estão saindo para o mundo, elas estão conseguindo ser colocadas em direção ao mundo, em direção à sua concretização e à sua realização. No dia 21 de março, a gente vê o Sol entrando em Áries. E aí, a gente também tem o início do Ano Novo Astrológico. E o início do Ano Novo Astrológico, que não segue, né, aqui o calendário gregoriano, mas ele segue, assim, a movimentação dos astros, então, que tem início no dia 20 de março. Ele traz a regência de Saturno. E a regência de Saturno, que já vinha dando sinais, a gente já via sentindo essa regência desde que o ano começou, mas agora, finalmente, né, ele está na sua posição, ele ingressa aqui para ser regente do ano de 2024 e a gente começa a ver essa colheita daquilo que foi plantado anteriormente. A gente começa a ser cobrado da nossa direção. É muito comum também nesse período que algumas coisas fiquem mais lentas nesse início, mas num sentido positivo, tá? Num sentido de estruturação da onde a gente quer chegar. Tem momentos na vida onde a gente precisa parar e fazer uma estruturação da onde a gente está e para onde a gente vai, né? Não adianta a gente só ficar se mantendo ocupado, mas sem um direcionamento, sem uma estrutura. E Saturno, ele é muito forte nesse sentido de trazer uma estrutura, de trazer uma materialidade. Ele é o grande regente de Capricórnio, então ele, principalmente para o trabalho, ele é muito bom. Então é o momento até mesmo de você estruturar as metas pro final, até o final do ano, as metas para o ano de 2024, as metas de 20 de março de 2024 até 20 de março de 2025, ou seja, daquele ano novo ali. Afinal, o ano vai estar começando, né? A gente pode até fazer uma contagem regressiva, porque finalmente o ano vai começar. Aqui no Brasil, a gente brinca, né? A gente diz que a gente só começa o ano depois do carnaval e combina muito com esse sentimento, com essa percepção da astrologia do ano só começar realmente a partir do dia 20 de março. Algumas modas antigas, né? Como, por exemplo, eu tô super antiguinha aqui, tô super vintage de Poá, pode ser que alguma moda antiga até mesmo volte, retorne, porque isso é muito comum num ano regido
por Saturno. Aqui então, a partir do dia 20 de março, a gente vai ter Saturno assumindo a regência, com todo esse poder, com toda essa força, tá? Então, principalmente para o trabalho, a gente vai ver que a garra, a gente vai ver que a determinação, que a constância é a pauta do ano. Tá? Então se coloca em movimento, mas tenha constância, tenha determinação, porque você vai colher sim os frutos daquilo que você está investindo o seu tempo e a sua energia. No dia 22 de março, Marte ele entra em Peixes, tá? E aqui a gente tem um grande movimento também das marés, um grande movimento das águas, tá? Porque Marte é aquele que movimenta, é aquele que traz uma agilidade, uma força, até mesmo em alguns momentos excessiva, e ele quando entra no signo de Peixes, ele está falando das marés. Então é um momento onde a gente tem que até tomar cuidado com os grandes movimentos de deslizamentos, movidos por águas, né, tsunamis, movimentos assim muito fortes e muito bruscos com as águas. De enchentes, né? Aqui no Rio de Janeiro tem muita enchente, infelizmente, então é um período astrologicamente delicado nesse sentido. Quando a gente vai fazer a interpretação astrológica, a gente sente uma tensão quando Marte ele entra em Peixes, tá? Inclusive, a gente fica muito fortalecido também, no sentido de... Fortalecido, que eu quero dizer, é num transbordamento de emoções. É muito comum, quando Marte entra em Peixes, a gente sentir um certo transbordamento de emoções. A gente ficar mais sensível e ter uma tendência a botar as coisas para fora, mas de uma forma muito impulsiva. Então tome também cuidado com isso aqui nesse período. No dia 26 de março, a gente vai ter uma lua cheia em Libra e o eclipse lunar, né? A gente vai ter o eclipse lunar, ele é sempre na lua cheia, né? E ele vai então entrar aqui nessa questão do transbordamento das emoções. Se a gente já começou a sentir isso em 22 de março, quando chega em 25, 26 de março, a gente percebe isso com uma intensidade muito maior. Então é um mês onde a gente precisa tomar cuidado com esses aspectos mais de falar sem pensar. Porque a gente está muito tendendo a esse tipo de comportamento, tá? Aqui, apesar da gente ver um eclipse, eu sinto mais aspectos positivos no sentido da gente falar mais sobre o que a gente pensa, né? Se forem observados esses cuidados que eu mencionei anteriormente, é muito positivo. Eu sinto aqui no sentido de superar, sabe? Ter um desfecho que vem aqui positivo. Tá? Eu vou gravar mais pra frente sobre o eclipse para explicar um pouco melhor sobre isso, mas sinto aqui ser algo positivo, sinto aqui ser algo que te traz um movimento para que você coloque para fora aquilo que vem incomodando e efetivamente estruture, já que a gente está com a entrada de Saturno, estruture a sua vida para que você consiga realizar e alcançar as suas metas até o final do ano, que você coloque tudo em ordem. Mas para isso, às vezes, a nossa maré interna vai ter um reboliço ali, ela vai ficar agitada para que a gente consiga sair da zona de conforto e colocar o pé no acelerador.